Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na terceira parte do estudo que nós estamos fazendo de Zacarias 11. Nós paramos no versículo 7. Diz assim: Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas e a chamei Graça e a outra Orião. E apacentei as ovelhas. Amém? Glória a Deus. Isso aqui aponta, eu disse para os irmãos, para Apocalipse, para as testemunhas, para os ungidos, para os 2 ungidos, para as 2 oliveiras, para as 2 igrejas. Amém? E nesse tempo, que é a primeira metade de Apocalipse, isso está lá em Apocalipse 11, a partir do 3, na primeira parte de Apocalipse, na metade da semana de Daniel, primeira metade da semana de Daniel, as testemunhas vão evangelizar e apacentar as ovelhas. É isso que o Senhor está falando aqui. Então agora nós vamos para o versículo 8, para continuar esse estudo de Zacarias 11, que diz assim: E destruí 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a minha alma deles se esfatiou de mim. Esfastiou, teve fastio, cansou de mim. A alma deles cansaram de mim e eu também cansei deles. Amém? Aqui é um rompimento. O Senhor está dizendo que cansou desse povo aqui. Amém? Ele vai destruir esses 3 pastores. Olha, o que deu para passar para os irmãos aqui, onde a gente pode tentar entender esses 3 pastores, no tempo do Senhor Jesus, por exemplo, ele combatia muito, enfrentava muito os mestres da lei, os fariseus e os saduceus, que sempre vinham questionar ele. Amém? Eu não sei se poderia contar os 3 pastores aí. O entendimento que eu tenho, amém, vai nos levar a Apocalipse 16, que aí é o cálice da ira, amém? É o cálice da ira de Deus, o Apocalipse 16, nós estamos aqui no cálice da ira de Deus. E aqui nós estamos no 6º cálice da ira, que é o versículo 12. E eu vou ler esse 6º cálice da ira para esclarecer os irmãos. Diz assim: O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a sãs, porque são espíritos de demônios, que presta atenção, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Lá o anticristo, ele veio fazendo milagres também, amém? E enganou um monte de gente, e aqui esses três espíritos de demônio, essas 3 rãs, vão fazendo milagre. Da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a sãs. Isso aqui são 3 religiões, as 3 religiões importantes do mundo. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. É verdade? É. O Senhor não tem religião. O Senhor tem a palavra dele. O Senhor tem a palavra dele. Ele não tem religião. Entenda isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo, voltamos lá então, em Zacarias 11, o versículo 9. Então, no versículo 9, o Senhor diz assim: E eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja destruído. E os que restarem, coma uma carne do outro. Olha, isso aqui é Apocalipse. O Senhor tirou totalmente a mão. O Senhor tirou totalmente a mão. As pessoas recusaram o Senhor.
Amém? Isso aqui, esse versículo 9 dá para ligar no versículo 6 que nós já passamos por ele. Diz assim, ó, certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. E eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão. E o 9, como nós já lemos, ó, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja destruído. E os que restarem, coma cada um a carne do outro. Pesadíssima a palavra. Porque o Apocalipse é muito pesado. Mas os religiosos não falam disso. Eles falam de dízimo e oferta. Isso eles não esquecem. O culto, eles não esquecem. Mas ensinar a palavra, não. Isso eles não querem entender. Eu achei aqui em João, tá aqui João facinho, aqui, ó, João 1, a declaração do próprio Senhor. Em João 1, tem um capítulo aqui glorioso que diz que o Senhor é a palavra. Amém? Ele é a palavra de Deus. Então ele é isso aqui que nós estamos na mão aqui. Tá? No versículo 5, no versículo 4, diz assim, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. No versículo 10, diz assim, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Como não conhece até hoje. O mundo conhece as religiões. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quando as pessoas leem isso aqui, eles olham para o tempo do Senhor aqui que ele viveu. Porque os judeus não receberam. Mas você sabe que toda a Bíblia aponta, toda a palavra do Senhor, os profetas, apontam para Apocalipse, para a igreja espiritual, aponta para o Messias e aponta para o milênio. Amém? Isso aqui aponta para Apocalipse. Os seus não receberam. Por que os seus não receberam? Porque os seus desse tempo eram igual os seus daquele tempo. Eles tinham um sistema religioso, mas não tinha a palavra do Senhor. Né? Então se mexa em nome de Jesus. Glória a Deus. 10. Versículo 10. Tomei a minha vara graça, casa de Israel, e a quebrei, para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos esses povos. Quando o Senhor fala do plural, ele fala com todos esses povos. Porque a vara graça, a casa de Israel, são vários povos. São os povos espalhados no mundo todo. Vários povos no sentido que são muitos, mas é uma nação. O Senhor chama a casa de Israel de uma nação só. E da casa de Israel e da casa de Judá, saem as duas testemunhas, que vai evangelizar na primeira metade de Apocalipse. Mas também da casa de Israel e da casa de Judá sai a Babilônia, o sistema religioso. Amém? Então precisa entender que o Senhor está falando para os dois aqui. Aqui ele disse então que ele tomou a vara graça e quebrou, para desfazer a aliança que tinha estabelecido com todos esses povos. Amém? Se nós somos em Jeremias 3, rapidinho aqui, nós já andamos bastante na palavra hoje. E vamos andar mais um pouco aqui ainda. Jeremias 3, está aqui. O versículo 8 diz assim, e vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério aqui é um pecado espiritual, amém? Porque a nação era a igreja do Senhor, era a mulher dele, esposa, a igreja casada com o Senhor, casou no Monte Sinai, no Monte Horebe lá. Então o Senhor disse que eles cometeram adultério contra o Senhor, adoraram outros deuses. Por ter cometido adultério, ser espiritual, a rebelde Israel, que é a casa de Israel, a despedi e lhe dei carta de divórcio. Então o Senhor quebrou a vara aqui. O Senhor quebrou a vara. Deu carta de divórcio à casa de Israel. E diz que a aleivosa Judá, quer dizer, a aleivosa se pode traduzir por traiçoeira, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma
e se prostituiu. Por que o Senhor não despediu a casa de Judá? Amém? A casa de Israel, ela foi aprisionada lá na Assíria e nunca mais voltou, se espalhou pelo mundo. A casa de Judá foi na Babilônia, cativa, e 70 anos depois voltou para o mesmo lugar. Porque havia profecia que o Senhor nasceria ali. Amém? Então ela volta, mas aí nos anos 70 o Senhor tira a mão também da casa de Judá. É só entender a profecia dos anos 70, onde o general romano Tito, invade Israel e põe fogo em tudo. Glória a Deus, então está entendido aí? Bom, aqui a rebelde Israel, né? O Senhor chama de rebelde, ele deu o divórcio. Eu preciso contar isso aqui para os irmãos, que aqui é glorioso. Eu já falei em outras partes, mas eu preciso contar para os irmãos. Atenção, presta atenção nisso, que é glorioso que eu vou falar para os irmãos. Então, a casa de Israel era a esposa do Senhor. Ele chamava, na Bíblia, ele vem chamando de minha esposa, minha amada, minha mulher, amém? Porque ele casou com a igreja lá no Monte Sinai. Mas quando a casa de Israel abandona e começa a seguir outros deuses e a cometer pecados terríveis, ele chama de prostituta. A mulher prostituta, a meretriz. Amém? Em nome do Senhor. Está entendido? A lei do Senhor naquele tempo dizia: o que peca morre. A lei de prostituição era a morte. A igreja, a mulher teria que ser apedrejada até a morte. Se ela fosse uma prostituta, dizia a lei isso. A casa de Israel era a mulher que seria apedrejada até a morte. Glória a Deus. Está entendendo? Mas aí o Messias, ele vai vir por ela. Bom, pega Romanos aí, irmãos. Romanos 7, ó. Presta atenção. Capítulo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Portanto, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Os irmãos, entenderam a parte espiritual disso? O Senhor vai para a cruz, ele era o marido da casa de Israel. Ela estava condenada à morte espiritual. E ele morre na cruz para que ela não morra. Glória a Deus, irmãos. Isso é muito glorioso. Aí, ele ressuscita para que a casa de Israel volte, e nós voltamos, nós somos casa de Israel, e agora somos noiva do Cordeiro. E vamos casar com ele no milênio. A igreja do milênio, nação de reis e sacerdotes, vai casar com o Senhor. Glória a Deus, está entendido? Não é glorioso tudo isso em nome de Jesus? Amém? Entendido aí? Dito isso, então, nós voltamos para Zacarias 11, para a gente continuar lendo aqui. O versículo também 11. E foi desfeito naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Aqui eu vejo a palavra os pobres do rebanho, que respeitavam o Senhor. Por quê? É importante explicar isso para os irmãos. É muito bom e é importante ter dinheiro. Amém? Mas a pessoa, quando descansa no dinheiro, ela esquece do Senhor. Isso está em toda a história da humanidade, em toda a nação, desde muito tempo. Começa a entrar dinheiro, o Senhor fica do lado. Até a igreja faz isso. Entrou dinheiro, acabou o homem. Amém? Então o Senhor fala os pobres do rebanho que me respeitam. Né? Porque o pobre que vive agoniado, que vive no dia a dia abatido, ali sofrendo, buscando o seu alimento, ele busca no Senhor. Ele sabe que ele precisa do Senhor. Ele sabe disso.
que dentro de um sistema todo que nós vivemos, ele é fraco para suportar. Amém? Então, outra vez, foi desfeita naquele dia. Ó, eu vou ler o 10 e o 11 para dar entendimento. Tomei a minha vara graça e a quebrei para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos os povos, casa de Israel. E foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Entendido aí? Eu vou a Efésios 2. Vamos lá. Efésios 2. Diz assim, a restauração daqui do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele fez isso na cruz. Em que, noutro tempo, antes andaste segundo o curso deste mundo. Era a casa de Israel. Segundo o príncipe das potestades do ar, a legião de demônios, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aqueles que não querem o Senhor. Entre os quais todos nós também antes estávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui está a graça, a casa de Israel. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso aqui é a igreja dele. A igreja espiritual. Amém? Glória a Deus. Está entendido aqui, irmãos? Deu para entender? Então vamos aqui naquela passagem de Jeremias 18. Jeremias 18. Aqui. Que é o vaso do oleiro, né? A palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, levanta e desce à casa do oleiro, e te farei ouvir minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, isso aqui eu queria ler para o Senhor, para os irmãos, porque o Senhor ele está apontando para a restauração da casa de Israel, a mulher pecadora, que é a igreja espiritual. Amém? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso aqui chegou em nós. Amém? O barro, aquele barro primeiro, o homem pó-barro, foi destruído. Porque se afastou do Senhor, não se interessou nas coisas do Senhor. Mas o Messias vai à cruz e faz um novo vaso. Amém? Ele faz uma igreja espiritual agora, forte igreja espiritual. Ele deixa uma palavra para que a palavra dele seja cumprida. Amém? E não para criar normas. Além de normas, ele já nos libertou das normas. Glória a Deus, em nome de Jesus. Ó, irmãos, em nome de Jesus, ó. Presta atenção aqui. Eu vou só, Tiago, aqui um versículo só. Tem pessoas que a gente fala das 12 tribos que estão espalhadas e as pessoas não conhecem a Bíblia, mas sabem atrapalhar, sabem bastante. Mas ler a Bíblia não querem. Ó, dá uma olhada aqui, Tiago 1, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Ele não falou para a tribo de Judá, que está lá, e de Benjamim. Né? Ele falou para as 12.
as 10 que estão indo embora. Ele está o quê? Nos chamando de volta. Nós entramos na herança do Abraão. Glória a Deus, está entendido? Em nome de Jesus. Mais um aqui, ó. Atos. Aqui o Senhor, o próprio Senhor vai falar. Atos 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém era a capital da tribo de Benjamim, amém? Onde se chama hoje Casa de Judá. Toda a Judéia é todo o reino judeu. Samaria são as 10 tribos do norte que foram embora. E até os confins da terra, os gentios. Todos estão chamados dentro da palavra do Senhor para formar uma igreja no fim dos tempos. Mas muita gente está ficando para trás. Que tem tudo para estar na eternidade com o Senhor. Mas por motivos religiosos, pelo desinteresse na palavra, preguiça de ler, de estudar, essas pessoas vão ficar para trás. Falta de entendimento. A falta de entendimento hoje é absurda. É absurda. E ela não tem desculpa. No tempo do Senhor Jesus aqui na Terra, 2% da população sabia ler. 98% não. Sabia ler e escrever. 2% tinha educação formada. Então sabia ler e escrever. A população, de uma forma geral, não sabia ler e escrever. Então dependia de pastores para saber a verdade. Ela dependia disso. Amém? E tinha um sumo sacerdote na terra, que era terreno, e os pastores que deveriam ensinar. O Senhor vem e tira da mão do homem e pega tudo isso para ele, para que as pessoas não dependam do homem. Glória a Deus. Em nome de Jesus, está entendido? A salvação está no Senhor, não está no homem. Amém? Irmãos, esse é o terceiro vídeo. Em nome de Jesus, nós vamos encerrar aqui também para não ficar comprido. E nós vamos para o quarto vídeo, em nome de Jesus.